Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, mais uma vez retomando nosso estudo, coragem, ser homem, né? Baseado nas palavras de Davi, a seu filho, jovem filho Salomão, já pouco antes de sua morte, até porque, né, Salomão ficaria sozinho e seria uma grande responsabilidade depois de Davi, governar depois de Davi. Davi de grande rei, né, o segundo coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, como nós lemos, Davi de Golias, né, que ainda jovem, na dependência de Jeová, né, de Javé, venceu aquele gigante e teve muitas outras vitórias. Então, que responsabilidade para aquele jovem depois assumir, depois de Davi, seu pai. Aí Davi, prestes a morrer, né, preocupado ali com seu filho, passa essas últimas instruções e vai falar exatamente essas palavras que todos nós, como homens, devemos ouvir e prestar atenção, exatamente coragem. Precisa de muita coragem, muitos momentos de nossa vida para continuar, coragem para crer, coragem para acreditar, coragem para servir a Deus através de algum ministério, coragem para se casar, coragem para se tornar pai, mãe. Nós precisamos de coragem o tempo inteiro para tomarmos decisões corretas, decisões que vão honrar e glorificar o nosso Deus. E ele vai falar exatamente isso para, além de coragem, ser homem. Então, gera uma pessoa crescida, no sentido, mas Davi estava exortando seu filho a ter atitudes de homem. Nós veremos mais para frente no estudo, existem homens, existem meninos, né? Paulo falou isso, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando, né, cheguei a ser homem, então, às vezes a pessoa tem uma certa idade, mas ainda age e fala como menino. Então, com certeza não é essa a mensagem do estudo para nós. Então, a mensagem do estudo é sermos homens, mas homens do reino, homens do alto, homens que glorificam esse nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, algumas coisas rapidamente sobre a criação do homem, sobre a natureza do homem, criação, né, da triunidade, Deus Pai, soberano, o Altíssimo, quem criou todas as coisas, determinou todas as coisas, que faz todas as coisas, o Deus Filho, obediente até a morte, morte de cruz, que nos ama, que amou o Pai, que nos ama, que veio por amor e morreu e ressuscitou por amor de nós, Deus Espírito Santo, que consola, que conforta, que ensina, que direciona. Nós fomos criados por essa equipe de criação maravilhosa e eterna, a Trindade. Como nós lemos em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos que o homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus. Aqui vemos a Trindade, criado para dominar, para governar. Essa palavra é importante, irmãos. Guarde aí na sua manga, tem ele domínio. Então, Deus nos criou para dominar. Mas, claro, segundo a ordem dele, segundo os propósitos dele e para a honra e glória dele. Então, guarde essa palavra aí, domínio, para dominar, para guardar. Jó vai falar como de uma forma maravilhosa nós fomos criados, né? Ossos, pele, como que foi o processo da criação, da formação do homem. Então é um texto muito maravilhoso. Eclesiastes, nós lemos que Deus criou o homem reto. Então esse Deus, essa Trindade que criou o homem reto, mas depois o homem caiu em pecado. Nós sabemos a história da entrada do pecado no mundo, como nosso primeiro pai, primeiro Adão pecou, e com o pecado ele trouxe consigo todos esses males que afligem a nossa sociedade. Então toda a violência, toda a corrupção, tudo isso que existe em nossa desobediência, de respeito às autoridades, tudo isso é consequência do pecado.
Então, mas Deus, essa triunidade eterna, bendita, maravilhosa, né, criou o homem para ter domínio, criou o homem de forma reta, mas o homem realmente, infelizmente, né, caiu em pecado. Aí alguma passando rapidamente por esses textos, Jó 22, 2, vai falar assim, né? Então respondeu Elifaz, Temanita, porventura será o homem de algum proveito para Deus? Então o homem, com a entrada do pecado, ele passou a ser apenas criatura. Pessoas que nascem hoje são criaturas de Deus. Então o homem, na condição de criatura de Deus, não tem serventia para Deus. Ele tenta fazer coisas boas para comprar, para ser merecedor da salvação, mas o homem por si só não pode se salvar, religião nenhuma pode salvar o homem. Então, o homem sem Jesus Cristo não tem serventia para Deus. Então, essa é a grande lição de Jó. Às vezes o homem se gaba de ter algum mérito, mas nós devemos esquecer que Deus, segundo a sua soberania, seus eternos propósitos, Deus usou um grande peixe, né, para reconduzir Jonas a Nínive, para que ele cumprisse o decreto do Altíssimo. Deus usou um pequeno peixe para fornecer uma moeda para um pagamento do imposto para Jesus e Pedro. Deus usou a mula para falar a Balaão, aquele falso profeta, como que ele estava errado e como que ele ia morrer se ele continuasse a trilhar naquele caminho de desobediência. Então Deus tem usado animais, e algumas vezes, segundo o seu eterno propósito, até usa o homem, mas na realidade o homem não tem utilidade para Deus. O homem sem Cristo, o homem que não está em Cristo, que não é habitado pelo Espírito Santo, que não se deixa ser conduzido pela palavra de Deus. O homem que é apenas religioso, que é apenas uma casca de aparente bondade, não tem utilidade para Deus. Só as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, essas que ouvem, como Jesus até fala sobre as ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aqueles que ouvem a voz de Deus através da sua palavra, que fala sobre orar, fala sobre perdoar, fala sobre confessar os pecados uns aos outros, pedir perdão uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. É esse homem que ama a Deus, amando e obedecendo a sua palavra, esse tem utilidade para Deus. O Salmo 139, o Salmo conhecido, né, fala de forma tão maravilhosa e tremenda nós fomos criados. Então é um salmo maravilhoso. Então Deus, a triunidade, responsável pela criação do homem, para ser a imagem de Deus, a imagem dessa triunidade, muitas áreas, mas por causa da entrada do pecado no mundo, perdeu essa beleza original. O pecado ele estraga, o pecado corrompe, o pecado deforma. Então esse homem deformado pelo pecado não tem utilidade para Deus. E o que Deus tem proposto para nós através desse estudo é sermos homens do reino, homens de Deus. E Gênesis 2, 5 ao 15 fala que nós fomos criados para o trabalho. No versículo 5 vai falar que não havia o homem, ainda não havia terra para o homem cultivar. E no versículo 15 vai falar da terra que o homem deveria cultivar e cuidar. Então, nós fomos criados por Deus para ser a sua imagem e semelhança. Veio o pecado, estragou, mas Deus nos criou para o trabalho. Lembrem disso, para trabalho, para plantar, para cultivar e para dominar. Lembre dessa palavra dominar. Gênesis 2,16, mas Deus criou o homem com limite. Então, não existe vida que não tenha limite. Então, o limite, ali Gênesis 2,16, 17, fala da árvore, que poderia comer de todas as árvores, menos de um determinado fruto. Quando o homem ultrapassou aquele limite, entrou o pecado no mundo e o homem deixou aquele propósito para o qual Deus o criara, de dominar, mas dominar para a glória de Deus, dominar em sujeição ao Altíssimo. E
para lembrar, Gênesis 1, né, 28 fala aqui, 28, depois 31, e Deus se alegrou que tudo que ele criou ficou muito bom, irmãos. E sabe, nós, através desse estudo, temos a oportunidade de sermos novamente homens do alto, homens de Deus, homens do reino, e com certeza, através de uma vida, quer na nossa família, quer na sociedade, quer na empresa, onde quer que nós estejamos, nós, através desses princípios revelados na palavra de Deus, podemos alegrar esse Deus, essa equipe, né, de criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é esse estudo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, né, através dessa palavra maravilhosa, através desse livro bendito, sermos homens do reino. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Até o próximo encontro.